Então, hoje é o último dia do seminário virtual do CJ Alvorada. Então, antes de iniciar a nossa sessão hoje, a gente pede para vocês que estão nos assistindo, comentem ali embaixo nos comentários se você tiver algum questionamento ou algo do tipo. Ou também acesse a nossa rede social, @podalvorada. Aí você chama a gente no direct para questionar o que está na live. E hoje a gente tem uma surpresa para vocês. Primeiro a gente vai começar nossas apresentações. Meu nome é Aline Martins, sou estudante do Pod Alvorada, do CJ, né? E também fui selecionada para ser jovem multiplicadora. E cá estou eu. Então, pessoal, meu nome é Amanda, sou estudante do CJ, também sou jovem multiplicadora. E hoje recebi o convite de fazer essa live e espero que dê tudo certo. Oi, gente, meu nome é Brenda, eu também sou estudante do CJ e também sou jovem multiplicadora. E hoje a gente veio fazer essa live. Então, o nosso assunto é sobre horta urbana. Então, agora vai o segredinho para vocês. Quem é o nosso convidado especial de hoje são vocês. Então, para nossa live fluir, a gente precisa de vocês. Nos comentários ou lá no direct do Instagram, como eu mencionei no início do vídeo. Então, desde já, sejam bem-vindos e já agradecemos a sua presença e os seus comentários que vocês publicarem. Então, gente, a gente vai iniciar um pouco o nosso tema falando sobre o nosso projeto, contando um pouco da história dele desde o início até agora. A gente ingressou como estudante do CJ e logo após a gente teve a proposta de criar projetos. Isso é muito legal porque influencia os estudantes de lá pensarem do que a gente pode melhorar para mudar o mundo. E a gente escolheu a horta urbana. Por quê? A gente tem que explicar um pouco o que é a horta urbana, então eu deixo para a Brenda, aí depois eu inicio também novamente a minha fala. Então, a nossa horta urbana seria no espaço do CJ, aqui o CJ de Alvorada, onde a gente, com a colaboração de todos os jovens, plantaríamos verduras em geral. E aí, em ocasiões especiais, a gente distribuiria essas plantas, porque a gente acredita que um mundo sem agrotóxico e com alimentos que são saudáveis, orgânicos, é um mundo melhor. Mas explicando mais o básico que é a horta urbana, são hortas que são criadas com a colaboração da comunidade, ou seja, de todo mundo. São hortas que são plantadas e regadas pela parceria de todo mundo, de criar espaços onde a gente consiga plantar uma planta, uma verdura que a gente saiba a procedência, que a gente saiba que não tem agrotóxico e que vai melhorar a vida de todo mundo, e todo mundo pode ter acesso a essas coisas que estão plantadas, como salsinha, cenoura, enfim, cebolinha. E também a horta urbana a gente pode fazer em casa, né? Pegar uma cozinha, uma parte da cozinha, com materiais recicláveis também, que a gente pode usar vaso e outros materiais recicláveis. Na nossa horta, no nosso projeto, a gente usa de palete, que é uma coisa reciclável que a gente encontra na construtoras ou em materiais de construção, essas coisas. E também a gente usa, e a gente também usa papel, o rolo do papel higiênico no nosso projeto. Mas pode usar vaso, garrafa PET, entre outras coisas. Em seguida, a gente vai pedir para a produção que está comandando. Eu quero que vocês comentem nos comentários aplausos para essa produção, porque se não fosse eles, nada disso teria acontecido e nada disso seria mandado ao ar. E como vocês são nossos convidados, eu espero esse retorno para o pessoal, tanto para a gente que está aqui fazendo e tanto para a produção que está por trás disso. Então, o nosso projeto, como eu estava relatando anteriormente, começou no CJ e por meio disso a gente criou um design gráfico do que a gente, o passo a passo de como a gente ia produzir essa horta. E eu acho que eu vou pedir para a produção já colocar aí para o pessoal ver.
Para ter um pouco de Então, base. é para ter um pouco de base do que a gente está falando. A gente vai ficar no mudo para vocês terem esse acesso, tá, pessoal? E daqui a pouco, uns 15 segundos ou 5 segundos, está aí no ar para vocês assistirem. Espero que gostem. E já vão deixando perguntas ali nos comentários para a gente ter essa fluência na nossa conversa, né? Já que convidado especial são vocês. E se vocês tiverem alguma questão que vocês querem. Oi, pessoal, então é o nosso pequeno planejamento para a estrutura da nossa horta. A gente escolheu utilizar os paletes que têm 1,0 por 1,2 metros quadrados. O palete tem seu lado vertical, como podemos ver, e horizontal. Escolheremos o lado horizontal para fazermos nossa horta. O palete possui 7 tábuas. Iremos utilizar a primeira, a última e a quarta. Com elas, vamos fazer o suporte debaixo dos quadrados, como vocês podem acompanhar. E pronto, a primeira parte estará finalizada. A gente irá utilizar de materiais recicláveis. Vamos usar rolos de papel higiênico para fazermos de vasos. Colocaremos o suporte e em seguida terra e sementes. As escolhidas foram rúculas, alface e cebolinha. Após alguns dias teremos resultados, esperamos. O que vocês acabaram de assistir foi o pequeno planejamento que a gente fez para a gente ter uma consciência de como a gente ia elaborar essa horta. Mas vocês devem estar se questionando por que a gente está falando de horta urbana em meio a essa pandemia. Então, a gente viu que o aumento da horta aumentou muito entre o Google, o YouTube, onde vocês estão nos assistindo, a procura dessa como fazer uma horta e como ter uma horta dentro de casa. Por quê? Porque em meio dessa pandemia, muitas pessoas ficaram solitárias dentro de casa e descobriram que além da vida humana tem a vida de plantas, animais, isso, da natureza. E também a adoção de animais aumentou bastante. Mas como a gente está relatando as hortas urbanas, então a gente achou importante trazer, porque é um passo de como tu não se sentir tão sozinho em meio a essa pandemia, né? Então, tu criando uma flor, uma árvore, uma semente, um fruto que tu vai poder comer depois de alguns dias, isso é prazeroso, sabe? E a gente fez uma pesquisa também. Realmente, sem falar como é 100% saudável e muito mais barato do que tu comprar no mercado. Exatamente. E o prazer de tu comer o fruto que tu plantou e tu tá colhendo, né, meninas? Sim. E cientificamente está falado também, né? Que é sempre bom a gente ter uma planta dentro de casa, conversar com a planta, porque a planta cresce bem mais rápido e bem mais saudável se a gente ficar conversando, regando ela sempre nas formas adequadas. E também é uma forma também de tu exercer a responsabilidade, né? De regar nos momentos certos, cuidar para ver se ela tá bem. E se vocês não sabem, as plantas ajudam muito na saúde mental, gente. Eu vou dar um conselho para vocês. Por quê? Porque ela diminui a ansiedade e a depressão das pessoas, porque a planta tem um fluxo contínuo, não é no grito, na fala, na correria, no xingamento que ela vai crescer. Ela pode até morrer de tanto ser xingada, né? Vamos dizer assim. E também, se não ter a regação correta dela, ela pode murchar. Como a gente fica nos dias murchos, quando você não recebe elogio, quando você não está se sentindo bem consigo mesmo, você tem que pensar que a planta também se sente assim, né, no caso. Por isso, se tu, que nem a Brenda relatou, se tu cria uma responsabilidade com a planta, tu tem que ser mil vezes mais responsável
porque tu obteve essa opção de ter uma horta, então tu vai ter que cuidar para ter os frutos dela, né? É isso, mais ou menos. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso planejamento. E, por favor, gente, vocês que são convidados, mandem aí mensagens perguntando, questionando o que vocês estão achando. A gente precisa da participação de vocês para fluir a nossa live de hoje, né? Eu queria falar sobre... Pode falar, Brenda. Eu queria falar sobre o custo, que é tu comprar as tuas frutas e verduras no mercado e tu mesmo plantar. Então, gente, com essa quarentena, a gente tá vendo que tá gradativamente aumentando o preço de tudo no mercado. Então, acaba que para tu ter uma alimentação saudável, é muito caro. E aí, se você utiliza e tem essa responsabilidade de fazer uma horta em casa, vai sair mais barato para o teu bolso ao longo do tempo. Porque, além de ser mais barato para o teu bolso, é uma coisa que tu sabe que é saudável, sabe? Porque a gente estava fazendo as comparações entre um tomate que não tem agrotóxico e o tomate que tem agrotóxico. A gente sabe que os tomates que têm agrotóxicos são maiores e são com uma cor mais viva. E os que geralmente são plantados como orgânicos, eles são menores e eles não têm uma cor vermelha tão chamativa quanto os que a gente compra no mercado. Fora que ele é extremamente saudável, sabe? E o gosto muda muito entre um que tem agrotóxico e o tomate orgânico. Então, a gente recomenda para quem está em casa, assim, sem nada para fazer, ou nos seus momentos de lazer nessa quarentena, faz uma horta pequena. Não precisa gastar tanto dinheiro, como a Amanda falou. Vocês podem usar rola de papel higiênico e não necessariamente precisa ser palete. Vocês podem usar qualquer coisa que dê para dar um suporte para essa planta, sabe? E terra, gente, terra é muito fácil de encontrar, a terra preta. Então, é uma coisa que é fácil, é barato e ao longo tempo vai te trazer um benefício para a tua saúde enorme. E para o bolso também. Como a Brenda disse, o agrotóxico faz muito mal ao alimento e a agricultura pensa que faz bem. Mas o agrotóxico, ele é uma substância química que como a Brenda falou, ele faz crescer o alimento, faz a plantagem dele ser um pouquinho maior. Gente, chegou comentários, graças a Deus. A gente vai pedir para nossa produção, que está produzindo todos esses vídeos ao longo da semana, ler para nós, para ela participar nesse final da nossa, da nossa apresentação, do nosso seminário. Vamos escutar. O Leonardo Barnett nos mandou pelo YouTube. A pergunta é o seguinte: meninas, como vocês pensaram no projeto de vocês sobre a colheita e a distribuição da horta produzida no CJ? Eu posso falar? Pode. Eu vou falar um pouquinho, Brenda. Que esse projeto, as gurias vão explicar um pouco como é que surgiu e tal, mas eu vou falar uma coisa: como essa quarentena apareceu, a gente não conseguiu desenvolver ele muito fisicamente. Porque no nosso projeto, a gente ia montar tudo certinho no CJ, como vocês viram nos vídeos, e a gente ia dar para a comunidade quando ele ficasse maduro, os frutos, né? As verduras. Quer explicar um pouco agora, Brenda? Inicialmente, a gente tinha pensado no quê? Em plantar não só verduras, como flores. E aí a gente estava pensando no quê? Em plantar flores e verduras. E em datas comemorativas, a gente, para vocês terem um contexto assim de quando começou, foi na semana do Dia da Mulher, no dia 8 de março, que começou a gente a elaborar esse projeto. Com a colaboração de todos nós, no CJ a gente estava pensando inicialmente em fazer o quê? Em distribuir, na Semana da Mulher, mudas já grandinhas para as pessoas plantarem em casa, sabe? Também distribuir os frutos, mas plantas também, flores. E a gente estava, para explicar melhor, o projeto começou com nós 5, né, gurias? Ou 7.
E aí a gente estava pensando assim, a gente precisa de palete, a gente precisa de tinta para enfeitar, a gente precisa de semente, a gente precisa de terra, a gente precisa de orgânicos para colocar para adubar. E aí a gente estava pensando, se cada um trouxesse um pouco, alguma coisa que sobrou na sua casa, ou de repente sabe onde tem palete, que não precisa pagar necessariamente, pode tipo recolher assim que as pessoas estão tocando fora. E aí eu lembro que o Bernardo, ele nos comunicou que sim, ele tinha como trazer paletes. Isso. E eu acho que eu não lembro se era a Duda ou a Brenda, falou que tinha tinta em casa. Então, acaba que era uma colaboração de todos nós para criar esse espaço no CJ, onde além de a gente plantar, ia ser um espaço ali para tu cultuar, sabe? Sentar na frente de repente e pensar sobre a vida, enfim. Era um espaço. E deixar o ambiente mais bonito também, né? Exato. Mais confortável, mais acolhedor. Exatamente. Temos mais perguntas, gente. Eu não sei porque eu não estou aparecendo, mas vamos escutar a edição novamente. Espero que a gente tenha respondido a sua resposta. Sua pergunta. Leonardo. Perdão. A Vanessa De Conte nos perguntou qual o custo básico. Vocês têm ideia desse custo? Inicial, eu acho que o custo seria mais a forma da terra e as plantas, porque os restantes vocês podem fazer tudo recicláveis, como a gente ia fazer tudo recicláveis. Quer falar? E tudo em meio de uma doação, né? Tipo, a gente tinha 5 integrantes do grupo. Um ia trazer palete que estava em casa, que não utilizava. Outro ia trazer tinta que estava guardada e não utilizava também. O gasto seria sementes, que eu creio que não seja tão caro, mas seria uma vaquinha para a gente poder comprar, porque vai ser para todos, né? Tanto para o pessoal do CJ, tanto para o pessoal no entorno, como já foi comentado pela Brenda e Amanda. E também pela atribuição da mão de obra, que seria de todos os envolvidos. O gasto maior seria a água, né? Mas a gente criou outro projeto em cima disso, que não vem ao caso, mas a gente pode trazer em outro seminário, se vocês quiserem, que seria, eu vou explicar um pouco de como seria essa filtragem da água que a gente ia utilizar. Eu não sei se vocês conhecem a filtragem da água PET, da garrafa PET, que seria terra, algodão, areia e pedra, que aí a água suja passaria por dentro, a água suja seria a água da chuva. Passaria por dentro, ia filtrar essa água, ia sair uma água cristalina, né? A gente esperava. Essa seria a filtração dessa água, mas os gastos, para responder a Vanessa, a gente não sabe muito bem, mas como foi uma colaboração de todos envolvidos, tanto do CJ como dos alunos, e também ao longo do tempo a gente acredita que a comunidade também se envolveria, chamando a atenção para esses centros de juventudes que não tem muita distribuição em redes sociais ou algo do tipo. Nós, estudantes, poderíamos fazer essa parte para colaborar, né, como é que se diz? Esqueci a palavra agora. Divulgação? Na divulgação desse projeto, traria mais pessoas para dentro. Gente, a gente tem mais questionamento. Vamos escutar a produção novamente. Temos inclusive algumas perguntas na fila de espera. Agora a gente vai para a pergunta. Tá bombando a live de vocês, gurias. O Matheus Gomes Alves pergunta: gurias, de onde surgiu a ideia de fazer um projeto com este tema? A ideia surgiu da explicação que eu dei. A gente viu que a população de Alvorada tem muita gente com problema de ansiedade e depressão. Como a gente relatou, nessa pandemia cresceu muito mais, mas a gente já havia, né, estudado sobre esses dados e tem muitas pessoas. E também para a alimentação, né? A alimentação dessas pessoas. Tipo, tem muita gente que não tem condições de comprar. E também quem ajudou a gente um pouco no projeto, a desenvolver um pouco também, foi a Gabi, que ela trabalha no CJ também. Ela nos ajudou no início também a ter um pouco de ideia sobre esse assunto que a gente tinha estudado sobre. Ela ajudou bastante a gente também. Fê, quer falar alguma coisa? Nos foi abordado que a gente precisava criar algum projeto para colaborar com a comunidade.
E entre eles tinham vários temas principais, como vida e saúde, meio ambiente, enfim. E aí a gente pensou em focar em uma coisa que não fosse falada tanto, sabe? E aí a gente lembrou que, poxa, horta urbana é uma coisa tão fundamental, mas que o assunto não é um assunto rotineiro, assim, que E é tem em importante Alvorada. também, né? Eu, principalmente, não sei onde tem uma horta que seja urbana, que toda a comunidade consiga colaborar, sabe? Então, a gente viu que é uma forma de tornar as pessoas mais saudáveis e uma forma de colaboração, sabe? Ai, como é que eu posso dizer? De praticar esse sentimento de colaborar, esse sentimento de solidariedade, sabe? E juntaria a ação a ação de alimentação e de como controlar essa ansiedade e depressão cuidando de uma planta, né? Onde aplicaria as sementes que a gente ia doar para a comunidade em torno. A gente tem mais um questionamento, eu espero que você que perguntou essa pergunta esteja, né, com essa pergunta respondida, digamos assim. Então vamos lá, produção. Antes de falar a próxima pergunta, a gente tem 2 comentários bem interessantes que chegaram aqui pelo canal do YouTube. Um do Leonardo Barnett, que foi a primeira pergunta. Ele comenta: perfeito, seria interessante pesquisarem e implementar a permacultura, baseada nessa cultura permanente de alimentos de forma natural e orgânica. Uma contribuição aí. Boa, Leonardo. Boa, vamos comentando, gente. Vamos estudando em cima. E tem um complemento da Vanessa, que fez a pergunta anterior. Ela diz assim, ela escreveu para nós assim: usar a água da chuva para irrigar pode-se fazer sistema de coleta e tratamento. Parabéns, meninas. O CJ terá muito prazer em ajudá-las nesse processo. Ai, coisa boa. Vamos comentar, gente. Vamos fazer essa troca que a gente está gostando. Produção, pode perguntar agora. Vamos à pergunta oficial agora. Pergunta da Silvia Aranha: quais as dicas para cultivar salsinha dentro de casa? Então, como a gente estava estudando as plantas que a gente ia plantar dentro de casa, escolhidas, como vocês puderam ver no vídeo, foi alface, salsinha e rúcula, né? A salsinha, ela é uma semente que tu bota na terra e após alguns dias ela já fruta, né? Ela já nasce o fruto. E é bem simples de tu cuidar dela, de tu conservar dela. É só tu ir colocando água todos os dias, mexendo na areia, que tu vai ver que os frutos vão se desenvolvendo. E no corte da cebolinha é muito importante. Tu corta no caule ali, não arranca ela, porque aquele caule vai dar que ela fruta novamente e não precisa comprar mais semente, sabe? Porque ela vai desfrutar novamente, porque ela vai crescer. Porque tu não arrancou a raiz dela, entendeu? Essa é uma dica. E pode regar ela também a quantidade de água que tu vai regar ela. Isso. Tu pode regar ela 2 vezes por dia, né? É uma boa. Não 3 vezes, porque como pode ser só 2. Tem mais alguma produção ou não? Podemos continuar? Não tem. Tem? Não tem, gente. Então, vamos, gente. Colabore com a gente. Mande perguntas, mande comentários para a gente poder responder. Já que vocês são nossos convidados, a gente precisa de vocês para fluir essa conversa. Como disse anteriormente, digo novamente que a gente precisa de vocês. E se a gente atropelou algum assunto que vocês querem que a gente volte, ou se vocês estão com alguma dúvida de alguma coisa sobre as plantas, como tinha a dúvida da cebolinha, pode ter dúvida da rúcula ou do alface, colaborem com a gente nessa conversa. Eu também queria dizer que se alguém de vocês já fez uma horta urbana e queira mandar dicas pra gente, a gente aceita também. Imagens pra dicas, isso. Imagens para depois a gente, se vocês, depois que assistiram a nossa live e quiserem fazer uma horta, mandem pra gente imagem no pod. Marquem a gente no Instagram.
O meu arroba é Amanda Martins, se vocês quiserem marcar. Nós temos o Instagram oficial do G5, que é G5 Pod Alvorada. Sigam a gente no Instagram, que a gente está sempre postando publicações. Agora talvez a gente comece a fazer um pouco mais publicações sobre hortas urbanas, mas geralmente o nosso foco é sobre o Covid-19 e o EAD, que é a modalidade de ensino online. Vamos ver mais uma uma pergunta. pra nós, gente. Vamos ver. Produção. Temos mais uma pergunta do Leonardo, de novo. Ele pergunta, vocês acham que esse projeto pode ser ampliado a uma horta comunitária? Claro, deve. Esperamos muitos, né? Esperamos muito que cresça essa colaboração, tanto dos estudantes do CJ que criaram esse projeto, no caso a gente, porque, como a Amanda já relatou, a gente não pode colocar em prática, mas a gente quer muito, e conforme o decorrer do tempo, a gente espera que realmente a Alvorada em si, o município, crie uma horta urbana para comunidades pobres que não têm orçamento para comprar verduras, frutos, e que possam colher do seu próprio fruto, porque a comunidade em torno é bem colaborativa, pode nos ajudar na plantação, se a gente obter, né? Mas a gente espera que sim, Léo, que esse projeto cresça e cresça com a comunidade, né? Pra gente ter um retorno. E também na Alvorada existem vários projetos, né, da comunidade, e a gente se juntar tudo, né? Pra gente trazer essa horta, né? O que mais nos motiva é a gente saber que a comunidade é muito colaborativa e que a gente tem certeza que eles abraçariam essa causa, sabe? Se a gente fosse mostrar para eles como comer alimentos orgânicos faz bem para a saúde, sabe? E como não pesaria no bolso deles, assim, para comprar. Porque se todo mundo dá um pouquinho de si, no fim a gente consegue montar um baita projeto que vai colaborar com a vida de todo mundo. Agora a gente vai trazer um pouco dos benefícios, sabe, da planta. Porque ela não tem só o benefício do oxigênico em si, ela tem um benefício de... Ela tem um benefício de... só um pouquinho. Um benefício de um benefício terapêutico, né? Isso. Porque no movimento da gente cuidar delas, regar elas, a gente acaba se acalmando, né, gente? Isso é muito importante, a calma do ser humano hoje em dia, porque a gente estava tão acostumado a viver na correria. Eu tenho que acordar cedo, pegar minhas coisas, tomar um banho, escovar os dentes, sair para a rua, trabalhar, voltar, ir para o trabalho novamente, porque muita gente tem 2 trabalhos, ainda mais as mulheres que têm trabalho duplo, de cuidar da casa e sair cedo da matina, chegar em casa, ter que cuidar da casa, fazer comida, e nada melhor do que fazer a comida com o seu próprio tempero, né? Que é também a questão da horta urbana. E também ter sempre uma planta em casa muda já o ar. O ar fica totalmente diferente dentro de casa, né? Porque a planta é algo que deixa a nossa casa mais viva, o ambiente mais agradável de se conviver, né? Sem falar que eu acho que é uma baita decoração, sabe? Tem uns potinhos de planta ali e deixa o ambiente mais acolhedor também. Esse é o nosso G5, que a Brenda comentou. Quer falar um pouco, B? Sobre o G5? Isso, então, nosso gente. objetivo. Então, o nosso G5 é um projeto que no começo tinha o nome de G7, onde nós temos 50, eu acho, jovens multiplicadores. E a gente se dividiu em 7 grupos para falar sobre temas que persistem na atualidade, como o Covid-19, o EAD, a violência contra a mulher, porque a gente sabe que, infelizmente, com a quarentena, está aumentando. A gente tem também temas... Se vocês acompanharam da live anterior do dia do ontem, foi relatado esse tema também, muito bem de lembrar.
Nós temos também grupos que falam sobre drogas lícitas e ilícitas. Nós temos grupos que falam sobre a presença da negritude e a desigualdade também. O que mais que a gente tem de grupos, gurias? Me ajuda. A comunidade LGBTQ+. É verdade, tem. muito importante. Então, Esse é um projeto do CJ que a gente está construindo para, no meio dessa quarentena, a gente não ficar sem assuntos, né? E o nosso G5 fala sobre o Horta Urbana também, porque é no meio da quarentena, e questiona vários assuntos, né, gurias? Inclusive, hoje tem uma live às 6h30 lá no G5, se vocês quiserem nos seguir já, que a gente vai relatar sobre alguns mitos e verdades, que hoje é o nosso cronograma, é falar sobre isso. Mitos e verdades da quarentena, da pandemia, do uso da máscara ou não. Eu espero a presença de vocês também. Eu só queria dizer que o G7 está sendo construído por jovens e que a gente está voando alto com os temas, está todo mundo tendo responsabilidade, a gente está divulgando para as pessoas sobre os temas que a gente está falando. Eu queria pedir para vocês seguirem não só o G5, como todas as páginas do Instagram dos nossos colegas, porque a gente está fazendo um conteúdo que a gente está tentando não ter fake news, e a gente está construindo esse conteúdo para vocês, não só para os alunos do CJ, mas para a comunidade em geral. O nosso G5 tem publicações de segunda a sexta. Na quinta e na sexta tem live. Na segunda, na terça e na quarta são publicações sobre Covid-19 e o EAD. Então, eu espero a presença e a colaboração de vocês, porque é um tema, é uma página que está sendo criada para a comunidade. E a gente precisa de vocês para crescer juntos. E que nem esse seminário também é que nem esse seminário, é para os jovens, é para todo mundo, né? Chegou pergunta, gente. Vamos escutar a produção. Temos mais uma pergunta de uma pessoa muito importante de novo para o CJ, a Vanessa. Opa! É bacana. E ela traz um desafio, traz uma proposta aí para o pessoal. Vamos lançar um desafio aos jovens do CJ para que plantem e postem? Opa! Pode ser. E nos marque aí nessas publicações, né? Marcando a gente, que eu já tinha comentado, que o meu arroba é Amanda Martins. Aline, fala o arroba de vocês para o pessoal marcar. Eu acredito que o meu seja Brenda Fritz. Isso. Ai, o meu eu nem sei, gente. Eu não sei. É Aline Martins, gente. Marque um G5, todo mundo tem acesso e a gente consegue ver, tá? Também. Pode ser também. O G5 é o nosso canal principal para vocês conversarem com nós. Gente, mandem mais perguntas, questionamentos, porque daqui a pouco a gente vai encerrar e a gente quer a colaboração de vocês. Tá muito bom escutar o que vocês têm a perguntar. Mandem comentários. Tipo, um fruto, uma planta ou uma verdura, viu, pessoal? A gente tá no aguardo. A produção pode fazer uma pergunta também? Pode. Vou confessar agora que eu tenho uma pequena hortinha, alguns vasos aqui na minha casa, que eu planto alguns temperos, algumas coisinhas. E essa semana mesmo eu estava comentando que eu tenho um vaso com salsinha, um com cebolinha, manjericão, alecrim, sálvia, vários temperos. E há anos eu já não tenho mais ideia quanto tempo que eu não compro esse tipo de tempero, né? Além de estar produzindo em casa, sem agrotóxicos, como vocês já falaram e tal. Mas, digamos assim, lá atrás eu comprei aquele pacotinho de semente pequenininho e até hoje eu tenho, digamos assim, um fornecimento eterno, gratuito, vitalício, de vários temperos para minha casa, né? Queria colaborar com vocês por ser um tema aí que eu gosto bastante também. Inclusive tem uns pallets aqui que eu já estou dando uma olhadinha com outros olhos para ele, para de repente fazer esse projeto que vocês demonstraram no vídeo. Mas eu queria que vocês comentassem um pouco, por exemplo, tem muitas coisas que a gente pode plantar uma vez só, tem algumas que a gente planta, colhe, tem que replantar,
né? Mas tem muitas que a gente planta uma vez só e fica ali cuidando bem, óbvio, né? Fica ad eterno. Vocês lembram de cabeça, meio complicado lançar essa dúvida ao vivo para vocês, mas vocês lembram assim de cabeça algumas dicas, algumas coisas para dar de dica para o nosso público? O que eles podem plantar que realmente vai durar aí pro consumo deles? Como uma das participantes dos comentários questionou, a cebolinha dura eternamente se tu cortar só o caule e deixar. Até a rúcula que a gente mostrou ali, se a gente cortar pelo caule, ela vai crescer novamente. O alface, gente, sim, o alface, tanto crespo e todos os tipos, se a gente cortar pelo caule, a gente vai ter ele novamente, porque ele vai seguir o fluxo contínuo dele, que é crescer. Muitas vezes a gente vai ter que retirar, sim, por causa de alguns problemas com a terra, como você colocou a água, mas se você cuidar corretamente, o fruto nunca vai deixar de crescer. Por isso que eu peço, corte um caule, não arranque a raiz, tá? É uma dica. E de fruto, o araçá é uma planta muito boa, que tu pode molhar uma vez por dia, assim, que ela dura bastante. A moreira também. Pitangueira também é muito boa. Eu tenho um exemplo aqui em casa de um pé de manga, que faz séculos que a gente tem, e ele permanece intacto. Plantem árvores, gente. Não ajuda só o meio ambiente, mas ele vai dar frutos. Vai demorar um pouco, mas ao longo prazo vai dar frutos. E vai dar frutos saudáveis, né? Não com agrotóxico. Eu tenho uma pergunta para a produção. E quais são os benefícios que tu enxergou na plantagem, na colheita que tu teve da tua hortinha aí? Boa. Tem uma coisa muito interessante quando tu planta em casa, sejam os temperos ou frutas também, como a Brenda comentou, é o aroma. É incrível como o aroma disso, sem agrotóxico, que tu cuida na tua casa e tal, o aroma, ele é muito forte, é muito diferente daquele produto que tu compra na gôndola do supermercado ou mesmo numa feirinha, que é daquele produtor que acaba usando os químicos todos. E o carinho, né? É diferente tu comer algo que tu foi lá, plantou, cuidou, ficou faceiro quando viu aquelas mudinhas saindo. Uma boa dica, inclusive, agora falando em muda, eu me lembrei que a gente começou a fazer umas mudinhas novas aqui de umas flores agora. Utilizar quando tem muitas sementes que tu compra que pede para que tu primeiro plante as mudinhas em pequenos potezinhos para depois transplantar para um vaso, né? O que a gente usa aqui em casa? Aquelas bandejas de ovo grande, aquelas para 30 ovos, que tem os buraquinhos dos ovos, e funciona super bem para fazer essa primeira plantação ali da semente. Não sei o nome específico desse primeiro momento da germinação da semente, mas é uma dica bem boa. Mas com certeza, a questão de aroma, o sabor é mais evidente e aquela alegria de tu estar consumindo um produto que tu cuidou, que tu criou, que tu viu crescer. É quase como um filho. Viu, gente? Como a gente tinha comentado, e agora a gente teve o comentário da nossa edição, e eu continuo pedindo para vocês, mande comentários, mande perguntas, mande elogios. Eu quero também pedir que vocês deixem aí nos comentários aplausos para a nossa edição novamente, porque eles estão arrasando e colaborando com a gente. Que produção, né? Acho que nem todos têm, e super comunicativo. Galera, eu lembrei de um assunto muito bom para falar agora, que é assim, a gente sabe que existem agricultores que eles plantam produtos orgânicos, só que é muito difícil de achar, principalmente na comunidade aqui em torno de Alvorada. A gente sabe que existe, mas é difícil de achar, e o preço não é igual ao preço do mercado, onde são várias toneladas de frutas e verduras que vão para lá. E o preço, assim, para tu comprar um produto orgânico é um pouco mais pesado para o bolso. E como a gente está nessa fase de quarentena, onde acontece que a gente está, tipo, economizando dinheiro, porque a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã, esse negócio de plantar hortas orgânicas é muito interessante, sabe? Porque a gente sabe que
não é tão acessível assim tu comprar um produto que seja de agricultores com produtos orgânicos. Chegou a pergunta. Vamos a mais uma pergunta, meninas. O Vitor Machado pergunta se vocês têm algum local para receber as doações. E ele lembra também que a ISMAN, eles fazem doação de plantas. Uma boa dica aí para o público. Boa dica. Muito obrigada. Eu acho que quem quiser doar, liga pro Centro da Juventude de Alvorada para marcar o horário para levar, porque no meio dessa pandemia não dá para o pessoal ir todo mundo se aglomerar, né? Liga pro Pod Alvorada, manda mensagem pro Z5 ou manda mensagem pro Pod Alvorada falando que quer doar e a gente tá aceitando. Gente, eu tô gostando muito da colaboração de vocês, eu espero que continue. A gente tem aproximadamente 6 minutos, mas se vocês continuarem mandando comentários, a gente pode ir respondendo conforme o tempo. Eu peço bastante que vocês mandem comentários, porque vocês é o nosso público, é o nosso convidado, e a gente tá fazendo isso por vocês e para vocês, entendeu? E se quiserem elogiar, falar uma coisa fofa, pode mandar que a produção fala, que também é uma coisa pra gente também que a gente vai adorar. E a gente serve como incentivo pra gente não desistir desse projeto no meio dessa pandemia. Eu só queria dizer que a gente pode criar uma chave de perguntas no Instagram para vocês mandarem dúvidas. Eu posso criar depois que a live encerrar, se vocês não terem tempo de comentar aqui na live do YouTube, mas vocês podem procurar a gente no Instagram. Sim. Marquem a gente, perguntem, divulguem o Instagram. É isso, gente. A gente vai esperar só mais alguns minutinhos, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa. Senão a gente já vai começar encerrando a nossa live. E também espero que vocês tenham gostado, se cuidem no meio dessa pandemia. Plantem. Por favor. E mandem as fotos pra gente, né? Marquem a gente. Cumprem o desafio que a Vanessa lançou aí nos comentários. Então, acho que é isso, gurias. É isso, produção? Acredito que sim. Então, se cuidem, lavem as mãos, nos sigam se quiser. Se inscreva aqui no canal também. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E também, se vocês fiquem em casa, querem... né, gente? E se vocês, até o próximo seminário, se quiserem mais assuntos sobre esse, comentem lá. A produção quer falar o arroba de vocês para o pessoal começar a seguir? Vamos falar o arroba do CJ, né? Arroba Pod Alvorada. Lá a gente tem toda a comunicação oficial do que rola dentro do Centro da Juventude, além dos outros perfis, como o de vocês que a gente colocou antes na tela, do G5, vários trabalhos paralelos que os jovens vêm fazendo. E é interessante que todos acompanhem, tanto pela rede oficial do Pod Alvorada, quanto pelos perfis de vocês, esse belo trabalho. Gurias, vocês estão de parabéns. Muito bacana levantar essa pauta, levantar esse assunto, agregar isso ao público, porque tem vários fatores positivos. Tanto a questão de saúde, né, tendo alimentos mais funcionais, mais saudáveis, melhores para dentro de ti, quanto também pela questão econômica, né? Como eu falei antes, há muito tempo eu não sei o que é comprar uma salsinha, uma cebolinha, um manjericão, mas antes, como a Aline falou também, tu cortando certinho uma alface, uma rúcula, ela vai voltar a brotar. Então, pode parecer pequeno, pode parecer pouco, mas são detalhes que podem nos ajudar numa economia a longo prazo, né? Além de tu estar consumindo um alimento mais bacana para a tua saúde, para a tua vida. A gente não pode esquecer disso. Então, ajuda na saúde, ajuda no bolso, não tem por que não fazer. E voltando aos agradecimentos, para a gente terminar a nossa live, a gente agradece a produção que participou, vocês que são nossos convidados,
Meninas, meninos, senhores, senhoras, tios, avós, entre outros. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente gostou muito de estar aqui com vocês, né, gurias? Sim, A gente demais. agradece também sempre a colaboração do CJ, né? Incentivando cada vez mais os jovens a fazerem projetos. A gente agradece quem, gente? A Gabi, a Vanessa, o Matheus, o Emerson, o Léo. A Gabi, principalmente a Gabi, a Vanessa. A Gabi duas vezes, três. A Gabi. Então é isso, gente. A gente se encerra por aqui. Lavem as mãos, como a Amanda disse, e se cuidem. Usem e beijos. máscaras. E plantem, né? Plantem, marquem a gente no G5. A gente vai estar muito feliz de saber que o desafio e o que a gente propôs para vocês estão gostando. Então, tchau, pessoal.